Olá, tudo bem? Hoje a dica vai ser sobre o encaminhamento correto e com o profissional correto da aposentadoria. Eu tenho visto muitos aposentados, muitos clientes que têm conversado, que têm me procurado e que têm relatado, inclusive familiares, sobre situações, na minha opinião, muito críticas no momento de encaminhar a aposentadoria, principalmente, junto ao INSS. O que acontece? O aposentado, não raras vezes, ele não trabalha com direito, não trabalha sequer com administração ou qualquer outra área correlata. E ele precisa se aposentar o mais rápido possível, né? Ele tem problemas financeiros, ele já tem esse direito adquirido e ele vai até o INSS. O INSS de pronto acabava, né? As filas têm ido para o computador, para quem não sabe. Deixava esse senhor, essa senhora esperando 1 hora, 2 horas para o primeiro atendimento. Lá estando, por alguma eventual falha na documentação ou por não ter agendado corretamente, o requerente acaba por sair dessa agência com várias tarefas, com funções para desempenhar. Na maioria das vezes, sem a menor possibilidade técnica ou de saúde de fazer essas tarefas, né? De cumpri-las de acordo com as prerrogativas legais do INSS. Então, na porta da agência social, pelo menos na minha cidade, aqui em Porto Alegre, tem várias pessoas que vão fazer a divulgação do material de alguns advogados previdencialistas, né? Muitos nem são previdencialistas, né? Aqui vai uma crítica. O advogado previdencialista ele é uma pessoa ímpar na análise do benefício. Então, a primeira dica é: se você tiver dúvida, se você quiser contar com um profissional do direito para encaminhar o seu requerimento, que num primeiro momento, administrativo, encaminhe com um advogado especialista, previdenciarista. E eu vou explicar por que agora. Bom, esse senhor ou essa senhora que sai da agência, eles vão até um escritório indicado por essa pessoa que faz a divulgação, que obviamente ganha uma comissão pelo número de pessoas que leva até lá. Esse senhor, essa senhora vão, obviamente, com a cópia da carteira do trabalho, o RG, comprovante de residência e a documentação toda que era necessária para encaminhar o seu benefício. Lá chegando, na maioria das vezes, não fala com o advogado. Ele encontra um atendente ou um atendente que coleta essa documentação, fala dos preços dos honorários, né? Coleta a procuração, faz uma ficha de atendimento, por óbvio, e fica então no compromisso de ligar para o segurado num outro momento para agendar, na melhor das hipóteses, a consulta com o advogado. Bom, senhores, previdência, tá? Eu pego alguns casos em que eu auxilio administrativamente e que você pegar a CTPS, abrir a CTPS, não raras vezes o cargo vai estar como auxiliar, servente, né? O requerente ele já tem tempo, por tempo de contribuição ou por idade, a contagem dele está pronta, e a gente poderia simplesmente encaminhar via requerimento administrativo com uma boa base de certeza de que seria deferida essa aposentadoria. No entanto, nem sempre essa é a melhor maneira de fazer. Eu me refiro à maneira rápida. Porque você tem que observar nos cargos e conversar com essa pessoa. A primeira, eu gosto de falar que é a entrevista. A entrevista, conhecer o histórico profissional, conhecer a vida profissional desse senhor, dessa senhora, é de extrema importância. Muitos casos que eu percebi durante a análise, após a contagem, após a verificação de valores iniciais de RMI, que o beneficiário, né, o segurado que requeria aquela aposentadoria, trabalhou, por exemplo, exposto a riscos. Ele era auxiliar, mas era auxiliar de indústria fabril. Ele suportava ruídos, agentes químicos, biológicos, né? E ele mesmo não sabia que ele poderia converter o tempo especial em comum e fazer com que isso contasse a favor dele. Então, muita atenção
aqueles escritórios que não conhecem o cliente, que não procuram o cliente. Vejam bem, para o escritório, muitas vezes, que não é sério, eu quero deixar bem claro que aqueles que não são sérios, que muitos são muito sérios, são muito profissionais, é muito fácil encaminhar um requerimento administrativo para 20, 30, 40, 100, 200 clientes, sem fazer uma análise adequada, certo? É importante sempre esclarecer que aquele mito de que a aposentadoria vai te pagar sempre pouco é mito. Ele pode te pagar pouco sim, dependendo da tua média, dependendo do teu cálculo, mas tem que olhar isso com calma. Tem que estudar a pessoa, estudar a vida profissional da pessoa. Na maioria dos casos, alguns registros não estão constando na CTPS, você pode fazer constar. Na maioria dos casos, o tempo especial não está contando, você pode fazer contar. E tudo isso é vantajoso para o requerente. Leva tempo, o escritório tem que se dedicar a isso. Muitas vezes o próprio requerente não vai ter capacidade técnica para buscar algumas informações, como é o caso de empresas que estão baixadas, estão em massa falida, estão incorporadas, mas não é impossível, é necessário. Nós temos casos de pessoas que, por ter feito uma estratégia adequada, acaba por escolher um benefício, por exemplo, que afasta o fator previdenciário e ao invés de ganhar a metade da média, vai ganhar a média completa. Ou seja, digamos 80% do salário atual, o que não é ruim se você for considerar a evolução do cálculo no tempo. Então a dica de hoje é: não caia em armadilhas. Não vá, desconfie se o advogado não te consultar, não perguntar sobre a tua vida profissional, não olhar os seus documentos, não te apresentar um cálculo prévio. Não existe mágica. Quando é fácil demais, o resultado não é favorável para você, para a pessoa que está requerendo. Então a dica de hoje senhora, senhor, idosos que precisam requerer aposentadoria, procurem, se não for possível, fazê-lo administrativamente através de um familiar, através de alguém que esteja mais inteirado com as normas e com as leis. Agora a gente tem a reforma da Previdência, né? Procure um advogado sério. Desconfie do advogado que você não conhece. Desconfie daquele que nunca ligou para você, que não lhe pediu nada, que não perguntou nada. O processo de aposentadoria em si é uma investigação. A gente está olhando para 30, 35, 40, 45 anos da vida da pessoa. E não esquecendo que a globalização ela veio para nos auxiliar com os sistemas previdenciários e integração muito depois, há 20, 30 anos atrás. Então, muito cuidado. A dica de hoje é: não caia em qualquer advogado no intuito de resolver o seu problema rápido. Procure alguém capacitado e da sua confiança. Não esqueça, o que for resolvido vai ser o seu salário para o momento da vida que você mais vai precisar de dinheiro. Como meu pai gosta de dizer, ser idoso é muito difícil, tá bem? Então fica a dica. Qualquer coisa estamos aí. Eu peço que curta e compartilhe a página do Face, o canal do YouTube, para que a gente possa continuar fazendo vídeos com curiosidades, com temas que interessem ao público previdenciário. Tá bem? Um abraço.